Oi, meu nome é Raíssa, eu sou aluna da turma 114 do curso de Química. Hoje é dia 19 de agosto de 2021 e para ler nesse semestre eu escolhi A Volta ao Mundo em 80 Dias, é um livro do Júlio Verne, um livro bem conhecido dele, e eu vou falar algumas coisinhas do livro. A Volta ao Mundo em 80 Dias teve sua primeira edição lançada em dia 30 de janeiro de 1873, lá na França. E ela tem um gênero de ficção-aventura e ela fala, o tema do livro, né, dá um spoiler aí, o tema do livro é, eles tentam dar a volta ao mundo em 80 dias. Ele prova que ele é possível sim dar a volta ao mundo em 80 dias, o personagem principal do livro prova isso, e o livro mostra essas aventuras que acontecem, né? As coisas que eles passam durante essa volta. Ele é um livro muito gostoso de ler, é uma leitura rápida e uma leitura bem gostosa, assim, tu vai lendo e vai ficando curioso para saber o que está acontecendo. É uma leitura que eu gostei bastante porque todo acontecimento que acontecia eu ficava curiosa para saber o que ia acontecer depois, como é que eles iam resolver essa situação, porque eu olhava e falava, isso não tem saída, e eles sempre davam um jeito de sair disso, das situações, e muito legal ver como ele conseguiu dar, até porque quando no início do livro eu pensei, não é possível, eles não vão conseguir, e com o enredo da história tu vai lendo e vai entendendo, e é bem interessante ver essa aventura deles e a força de vontade deles em fazer isso no prazo, né? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o autor, que é o Júlio Verne. O Júlio Verne escreveu muitos livros e ele foi tão escrito, ele escreveu mais de 100 livros e os livros deles foram traduzidos em mais de 148 línguas. Isso é muita língua, muito livro durante uma vida de uma pessoa. Eu acho que eu não conseguiria escrever tudo isso durante a minha vida. Bom, o Júlio Verne, ele nasceu em 8 de janeiro de 1828 em Nantes e ele morava com seus pais e seus quatro irmãos. Eles eram uma família bem feliz e ele cresceu, fez faculdade de Direito, só que ele nunca chegou a exercer Direito porque ele não gostava, ele amava escrever, amava livros e foi isso que ele fez da vida. Então ele se tornou escritor, escreveu muitos livros, como eu já falei anteriormente, mais de 100 livros escritos, e ele foi também um dos escritores que mais teve o seu livro traduzido, né? Eu falei também que seu livro foi traduzido em 148 línguas, isso é muita língua. E em 1863 veio o seu primeiro livro assim que estourou, o primeiro livro que ficou famoso e que ele pôde se apresentar para mais pessoas no mundo. E o nome desse livro é 5 Semanas em um Balão. Esse só foi do primeiro, ali pra frente ele já começou a ficar muito famoso no mundo todo e ele começou a escrever livros de ficção científica e, como eu falei, por exemplo, do gênero De Volta ao Mundo em 80 Dias, de ficção de aventura, sempre nesse naipe assim do livro, do Volta ao Mundo. E depois, logo disso, desse primeiro livro que estourou, ele veio escrever uns que ficaram muito famosos, que foram 20 Mil Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, e O Volta ao Mundo em 80 Dias também foi um dos primeiros livros que ele escreveu que vieram a ficar conhecidos. E o último livro que ele escreveu em sua vida foi O Senhor do Mundo, em 1904. Foi o último livro que ele escreveu e veio a ser publicado, né? Pode ser que ele tenha escrevido algum outro e não foi publicado, mas esse foi o último livro que ele escreveu e foi publicado. Infelizmente, ele veio a falecer em dia 24 de março de 1905. Bom, a gente na internet aí não acha muitas críticas sobre a obra que eu escolhi, que é Volta ao Mundo em 80 Dias. A gente acha muita resenha, muita gente falando que gostou do livro, que é uma leitura gostosa, que é divertida, mas comentários críticos assim eu não achei em nenhum site. Então é isso, agora eu vou apresentar o meu trabalho criativo. Eu fiz um trabalho criativo por meio de vídeo, um pouco diferenciado, e agora eu vou apresentar ele pra vocês. Phileas Fogg era uma pessoa muito enigmática e que ninguém sabia nada sobre ele. Mas ele era muito elegante e um dos cavalheiros mais bonitos da alta classe inglesa. Ele vivia sozinho em sua casa e ninguém iria visitá-lo. Ele havia demitido seu último criado só pelo fato dele ter errado a temperatura na água para fazer a barba de seu patrão. Então ele decide contratar um novo criado, chamado Passepartout.
Só que seu novo criado não contava que seu novo patrão seria um cara com horários para tudo e sempre muito pontual, sem se atrasar um único minuto. E como de costume, à tarde, Phileas Fogg ele se encontra com seus amigos no Reform Club para jogar e conversar. Conversa vai, conversa vem, ele conta para seus amigos que seria possível dar a volta ao mundo em 80 dias. E seus amigos riem e falam que seria uma coisa impossível. Mas ele tema e fala que consegue. Então seus amigos oferecem 20.000 libras. Se ele conseguir dar a volta ao mundo, ele leva o dinheiro. Então ele vai para casa, conta a novidade para o seu criado e pede para ele arrumar as malas. E no dia seguinte, eles partem para pegar o trem. Só que essa volta ao mundo em 80 dias gerou uma repercussão muito grande. E um agente chamado Fix, ele acaba conhecendo Fogg e ele acha que Fogg roubou milhões de libras. Então ele decide ir atrás dele nessa viagem, mas primeiro ele vai fazendo amizade com seu criado e vai seguindo a viagem com eles como um amigo disfarçado. Só que essa viagem vai estar cheia de aventuras. Logo no início, eles passam pela primeira. O seu criado decide dar uma volta pela Índia, conhecer. Só que ele entra num templo onde ele não sabia que poderia entrar com sapatos. Lá não pode, ele não sabia disso. Então ele entra com sapatos e as pessoas lá do templo correm atrás dele, pegam ele e o seu patrão tem que pagar para essas pessoas deixarem o seu criado em paz e irem embora. E eles vão prosseguindo a viagem. Até o momento que a ferrovia não está concluída e como era muito longe para eles irem a pé, eles decidem comprar um elefante. Até que em um certo momento, lá da floresta, que eles estão indo com um elefante, eles encontram um povo com uma mulher, para essa mulher morrer. Então eles tomam a decisão de salvá-la e vão prosseguir a viagem com a jovem moça para levar ela para uma casa de um parente lá em Hong Kong. E daí, no meio desse caminho, a polícia pega eles pelo delito que seu criado cometeu lá no templo. E eles têm que pagar 300 libras. E daí são liberados para prosseguir a viagem. E daí eles finalmente chegam em Hong Kong para deixar a jovem moça. Só que seu parente não morava mais lá. Então eles falam, por que não vamos até a Europa? Vem até a Europa com a gente. E ela decide aceitar. E o Fix, também o agente, vai até a América com eles. E Fix conta para o criado que acha que o seu patrão roubou muito dinheiro. Seu criado não acredita e fala que vai contar para o seu patrão. Então Fix toma a radical decisão, como ele não podia deixar o patrão dele saber, coloca remédio para o criado dormir e para todos perderem um navio no outro dia. Daí seu criado acorda e eles não estão mais lá, porque eles conseguiram comprar um barco e irem para lá. Então, seu criado vai tentar fazer dinheiro pela cidade para conseguir chegar até onde o seu patrão está. E depois de 10 dias, ele consegue. E eles se encontram lá na nova cidade. Só que daí ele decide não contar nada para o seu patrão sobre o que Fix contou para ele, porque ele acha que não é uma boa decisão. Então, São Francisco, eles dão as caras com um desfile político cheio de confusão. Até eles saem no meio da confusão brigando com um monte de gente. Eles estavam viajando dentro de um trem, só que não podia passar numa ponte, porque o peso não ia suportar, e as pessoas teriam que ir andando. Só que as pessoas têm a brilhante ideia de colocar o trem no máximo e passar com muito rápido. E eles conseguem passar. Só que quando eles passam pela ponte, eles são atacados por índios. E levam 3 pessoas, inclusive o criado. E Fogg decide sair do trem e ir atrás dessas pessoas. A jovem moça e Fix esperam lá na ferrovia por ele. E ele consegue salvar as 3 pessoas e o seu criado. Então eles vão prosseguir a viagem. Só que daí, nesse meio tempo, eles perdem o navio, porque ele estava salvando as pessoas que tinham sido pegas pelos índios. E daí eles têm que comprar o barco de uma pessoa que estava lá pela cidade para eles poderem continuar a viagem. E depois de todos esses perrengues, eles finalmente conseguem chegar em Londres. E daí Fix mostra quem ele realmente é e dá voz de prisão para Phileas Fogg.
E daí Phileas Fogg vai preso, até Fix descobrir que o verdadeiro bandido tinha sido preso já há 3 dias atrás. Então, Phileas Fogg, depois que sai da prisão, acha que já perdeu a aposta porque já ultrapassou 24 horas do horário combinado. Mas ele percebe que se apaixonou pela jovem moça depois dessa longa viagem. Então ele se declara para ela e eles decidem que vão se casar no outro dia. E daí pede para o seu criado marcar o casamento. E daí eles percebem que estavam 24 horas adiantado e não atrasados. Eles correm para o Reform Club e conseguem chegar, os seus amigos estão todos lá. E ele ganha os 20 mil libras. Só que na viagem já tinham sido gasto 19 mil libras. Sobram apenas 1.000 libras para ele. Ele fica muito feliz porque deu tudo certo e ele conheceu a mulher da vida dele. Bom, esse foi meu trabalho criativo. Eu quis pegar os momentos mais marcantes da história e contar aqui pra vocês, narrando e brincando com as edições. Tô gravando essa partezinha depois que eu já gravei, tô com a roupa que eu usei. Ali atrás tá o fundo. Então, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se você deu risada na minha cara, legal. Eu acho que isso aconteceu, mas tudo bem. Então é isso e tchau!